Como estão? Espero que estejam bem, as casas, as famílias. A gente está na aula 14 e eu creio que tem sido um tempo gostoso, um tempo bom para a gente estar lendo o texto e estar olhando de alguma forma alguns pormenores do texto. Então eu quero te incentivar a compartilhar os estudos, compartilhar com adolescentes, compartilhar com jovens, com gente que professa a fé cristã, com gente que não professa a fé cristã, porque o nosso grande objetivo é que as pessoas leiam o texto bíblico e compreendam um pouco do enredo que o texto traz e a maneira como os evangelistas vão contando a história, para que, no fim das contas, saibam quem é Jesus. Esse é o grande desafio, esse é o grande objetivo. Inclusive, o nosso texto, o nosso estudo hoje termina exatamente com essa afirmação: para que saibais, para que saibais. Esse é o nosso esforço da pregação, para que conheçam, para que saibam quem de fato Jesus é. Bom, Deus possa estar abençoando vocês. Vamos iniciar nosso tempo de caminhada aqui. O Deus perdoador, aula 14, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. O texto diz o seguinte: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que texto poderoso, que texto maravilhoso, falando da autoridade e do poder de Jesus. A gente terminou o estudo da aula passada em que Jesus curava um leproso, afirmando que aquele milagre foi um milagre de identificação do Messias. Entendia-se que só o Messias poderia realizar aquele tipo de cura, realizar aquele tipo de milagre. E isso chama a atenção dos religiosos do país inteiro. Então a gente terminou, inclusive, colocando o versículo de Lucas, que no mesmo texto, mas lido por Lucas, Lucas vai detalhar um pouco mais sobre a audiência desse momento em que Jesus está curando. Quem são esses que estão ali presenciando a pregação, presenciando o ensino, presenciando a ação de Jesus? O texto em Lucas diz o seguinte, Lucas 5,17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava
com ele para curar. E aí a pergunta que eu fiz foi: por que os líderes judaicos do país inteiro, representantes das sinagogas espalhadas ao longo do país, estavam interessados naquele lugar e naquele momento, numa aldeia que não era o centro, não estava em Jerusalém? Então, por que os líderes, inclusive de Jerusalém, se deslocam para lá? Então, o que a gente afirmou é que possivelmente essa foi a reação em relação ao milagre de Jesus, que era um milagre identificatório do Messias. E por isso você tem agora já a atenção dos religiosos para aquilo que Jesus estava fazendo. O texto, ele vai continuar falando e ele vai dizer que, diante de todos que ali estavam, Jesus, ele anunciava-lhes a palavra. Aqui em Marcos 2, no capítulo 2, verso 2, no final ele está dizendo que diante de todos aqueles, Jesus anunciava a palavra. E aí é muito interessante que Mateus também faz um resumo do ministério de Jesus e a maneira como Jesus ia caminhando. E aí eu trouxe esse trecho para que a gente pudesse compreender o que eu preciso dizer. Mateus 9,35 vai dizer: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Esse é o ministério missionário, missional, esse é o ministério pastoral de Jesus, esse é o ministério, essa é a missão dele. E na missão dele existe pelo menos essas três funções, ou essas três ações que não andam separadas. Jesus, ele passa por todos os lugares nesses três movimentos, que são movimentos que caminham junto. Eles caracterizam o ministério de Jesus: a pregação da chegada do reino, a pregação do evangelho, a pregação da boa nova, o ensino sobre tudo aquilo que ele estava apresentando, ele estava falando, e os sinais através das curas e da restauração da saúde física, da saúde emocional. É a maneira como o reino ia sendo sinalizado, é a maneira como os homens iam compreendendo que de fato Deus estava no meio deles, que de fato aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia era verdade e que o reino de Deus era chegado sobre todos eles. Então essa é a maneira como Jesus ele caracteriza o seu ministério. E aí o texto vai nos mostrar que ele, diante daquela multidão, diante daquele povo, tem doentes, tem uma audiência enorme. A gente depois vai ver em outros textos um pouco da composição dessa audiência. E aí chegam 4 amigos carregando um outro amigo paralítico, porque 4 homens carregando um paralítico, porque não conseguiam e tentaram entrar na casa onde Jesus estava, muito cheia, muita gente, muitos curiosos e gente também necessitada. Então eles abrem na casa, abrem o telhado, abrem um espaço para tentar descer o homem pelo telhado. Diz o texto que Jesus vê essa ação, vê esse gesto, vê esse movimento deles, fica impactado, vendo a fé deles, é o que o texto vai dizer. Jesus diz ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Filhos, perdoados estão os seus pecados. E aí a gente vê aqui a afirmação que a gente entende como central nesse texto. Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. E é muito interessante que, diante da dor física, diante daquela circunstância tão difícil, e sabendo inclusive que o paralítico foi ali buscar a sua restauração física, Jesus ele não dá a ele somente aquilo que ele veio buscar, mas ele dá a ele aquilo que ele de fato necessita.
Ele apresenta para ele, ele dá, ele faz, ele promove aquilo que de fato ele necessita, porque essa é a maior necessidade dele, segundo aquilo que a gente compreende dos evangelhos, aquilo que Paulo vai dizer e aquilo que a gente vê na leitura, inclusive do nosso livro, do Timothy Keller, a sua maior necessidade, a nossa maior necessidade, o nosso maior problema diante de Deus e diante da vida não é a falta de dinheiro, não é o problema da saúde, não é o problema da doença. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. A gente ainda vai falar um pouco mais especificamente sobre isso, a gente falou isso em alguns outros estudos, mas esse é o grande desafio, esse é o grande problema e esse é o grande produtor, gerador de morte nas nossas vidas, de morte no ser humano, segundo a compreensão que o texto bíblico vai trazer para nós. Então Jesus, diante dele, ele faz essa afirmação contundente, ele perdoa os seus pecados. E por que Jesus faz isso? Porque o texto está mostrando que Jesus ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Poder e autoridade sobre as enfermidades, poder e autoridade sobre os espíritos imundos, poder e autoridade, depois outros textos que virão, sobre a natureza, sobre todas as coisas físicas, e ele também tem poder e autoridade sobre o pecado. Quando a gente fala de pecado, inclusive no texto bíblico, a gente vai perceber que ao longo do tempo a noção de pecado ela foi mudando, ela foi se tornando cada vez mais profunda e cada vez mais abrangente. No Antigo Testamento, pecado era aquilo que se fazia. Para os religiosos, inclusive no tempo de Jesus, é essa perspectiva que eles ainda têm. Pecado é tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que eu deixo de fazer e desagrada a Deus. Eu deixei de fazer alguma coisa que Deus queria que eu fizesse. Eu fiz alguma coisa que Deus não queria que eu fizesse. No Antigo Testamento, a mentalidade do Antigo Testamento é essa. Pecado tem a ver com os meus atos, tem a ver com as minhas ações, tem a ver com aquilo que eu falo, tem a ver com aquilo que eu pratico. Só que a gente vem para o Novo Testamento e a compreensão de pecado ela se aprofunda um pouco mais. Não somente aquilo que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer, mas pecado é também aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, aquilo que no escondido do meu coração, sem que ninguém soubesse, eu deixei vir à tona, eu maquinei, eu desejei, eu quis. Isso também é pecado, segundo a compreensão que Jesus vai trazer para os religiosos. Porque eles se achavam isentos de pecado porque eles não faziam determinadas coisas ou faziam outras, mas o coração maquinava sempre o mal, sempre a maldade estava no seu coração. E Jesus vai dizer que também aquilo que eles desejam, também aquilo que eles pensam é pecado. Mas a gente vem para uma terceira perspectiva e mais profunda sobre o pecado, que vai alargando a nossa compreensão do que seja pecado, é a perspectiva que a gente vê em Paulo. Pecado em Paulo não é somente aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é somente aquilo que eu penso ou desejo ou deixo de desejar, mas pecado é aquilo que me constitui. Fomos concebidos em pecado, recebemos o fruto do pecado nas nossas vidas por causa dos nossos pais primeiros, por causa de Adão e Eva, por causa do seu pecado. Essa transgressão, essa rebeldia contra Deus, ela de alguma forma nos acompanha, de tal maneira que não há possibilidade de nós não pecarmos. Na compreensão dos fariseus, ainda há a possibilidade, a compreensão de eu não fazer alguma determinada coisa e não agir de determinadas circunstâncias que eu não vou estar pecando. Paulo vai dizer que é impossível, Paulo vai dizer que para que nós possamos ter acesso à vida, para que nós possamos vencer a morte, somente sendo salvos, sendo perdoados dos nossos pecados
E mesmo com todo o nosso esforço para tentar fazer o certo, para tentar fazer aquilo que deveria ter algum tipo de proveito, deveria ser o bem, Paulo vai dizer que o mal que ele não quer, esse mal o assedia. O bem que ele quer, ele não consegue fazer do jeito que ele deveria fazer. E é isso que a lei vai mostrando. A lei no Antigo Testamento vai mostrando que ainda que o homem se esforce, e com toda a sua força, e com toda a sua capacidade, com toda a sua inteligência, ele tente se tornar agradável a Deus, ele tente vencer os seus próprios pecados, ele não consegue, ele não pode. Porque pecado faz parte da constituição dele. Então ele precisa de alguém que estenda a mão para ele e que o arranque dessa situação. E que derrame sobre ele o perdão necessário para que ele seja aceito por Deus. A gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre essas questões, sobre a profundidade disso, porque a fé cristã está alicerçada nessa perspectiva. Não na perspectiva de que nós podemos fazer o bem, fazer boas obras ou fazer qualquer outra coisa e receberemos uma espécie de recompensa por isso. A gente, quando vai falar com as pessoas sobre salvação, sobre vontade de Deus, sobre o querer de Deus, as pessoas sempre têm uma noção seguinte: não, mas se eu fizer as coisas certas, se eu agir direitinho, se eu tomar as atitudes certas, eu, por certo, vou ser perdoado, por certo, eu vou ter o melhor. Há uma compreensão na mente de todas as pessoas, que é uma compreensão comum, é uma compreensão do senso comum da sociedade que a gente vive, que tem a ver com aquilo que eu consigo fazer e aquilo que eu não consigo fazer. Tem a ver com aquilo que eu vou desenvolvendo e fazendo para Deus. Tem a ver com as minhas obras, com o meu esforço e o quanto eu me esforço para que eu possa receber esse perdão de Deus, para que eu possa ser aceito por Ele. E aí, é claro, você vai perguntar, mas então eu não devo me esforçar para fazer o bem, eu não devo me esforçar para amar, eu não devo me esforçar para fazer boas coisas? Sim, mas não para que esse esforço possa conseguir fazer com que você apague o seu pecado, porque isso nos é impossível. Segundo a compreensão do texto bíblico, nada que nós possamos fazer pode apagar o nosso pecado, pode nos dar acesso a Deus. Essa é a compreensão que os religiosos do tempo de Jesus não têm. Por isso, eles se julgam uns melhores e mais perto de Deus do que outros. Mas o texto bíblico fala e nos apresenta um Deus que caminha na vida e que enxergou essa nossa dor, que enxergou essa morte que estava de alguma forma diante de nós e que veio ao nosso encontro e que morreu a nossa morte para nos dar a vida que só Ele tem. Por isso é o Deus perdoador. E por isso, sem que o paralítico esboçasse o pedido que ele veio trazer diante de Jesus, que era de ser curado do seu mal físico, Jesus gratuitamente, lhe dá acesso ao perdão de Deus. Filho, perdoados estão os seus pecados, porque ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. E aí, é claro que Jesus, quando diz isso, no nosso filme, na nossa novela, na maneira como a gente está colocando os fatos todos da vida de Jesus, nesse momento, ele acende o estopim da ira dos religiosos que ali estão, que foram para quê? Para verificar quem era aquele que fazia sinais, quem era aquele que fazia prodígios e quem era aquele que se dizia nos seus sinais ser Deus, ser como Deus. Jesus faz
faz um gesto e dá uma declaração que coloca em rota de colisão com os religiosos. E esse texto vai mostrar exatamente isso. Então, eles começam a razoar, eles começam a pensar e conversar uns com os outros. E Marcos, como os outros evangelistas, ele mostra, ele narra os conflitos que Jesus vai ter com os religiosos que vão culminar na sua morte. É a partir desses conflitos. Se você ler a sua Bíblia, por exemplo, lá em João, no capítulo 11, o Evangelho de João, no capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. E se você ler todo aquele trecho, entrar também no capítulo 12, você vai perceber que é a partir daquele sinal que o Sinédrio, que o sumo sacerdote e todos eles fecham um plano e decidem finalmente então ter que matar Jesus, porque não tinha uma outra maneira, uma outra alternativa, ele tinha que morrer, porque o povo estava se levantando em apoiar aqueles sinais e porque o Império Romano estava atento aos movimentos que estavam acontecendo ali, estavam com medo de movimentos libertários dentro daquele ambiente. Os religiosos se sentiram profundamente afetados e profundamente confrontados com aquilo que Jesus vai dizer e com a declaração que ele vai dar: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque na compreensão deles isso é blasfêmia. Aquilo que Jesus diz é blasfêmia. Eles acusam Jesus de blasfêmia por lançar mão de uma prerrogativa exclusiva de Deus e que deveria ser punida com apedrejamento. Você leia na sua Bíblia, em Levítico 24, verso 15 e os versos seguintes. Os versos 15 e versos seguintes vão dizer que se alguém tentar se pôr no lugar de Deus, tentar simular aquilo que somente Deus pode fazer e causar essa blasfêmia contra Deus, ele deve ser apedrejado. Somente Deus pode perdoar pecados. Alguns versos do Antigo Testamento vão mostrar como que essa mentalidade foi se desenvolvendo diante dos religiosos. A gente tem aqui Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus, e somente Ele, compassivo e bondoso, pode perdoar pecados, pode apagar a transgressão. Isaías 43, 25 e Isaías 44, 22. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus tem poder e autoridade para perdoar pecados, porque os pecados, inclusive, são contra Ele. Então, se são contra Ele, Ele tem poder e autoridade para fazer isso. Quando Jesus, na prerrogativa da palavra, olha para aquele homem e declara: perdoados estão os seus pecados, Jesus ele entra em rota de colisão com os religiosos, de uma maneira muito poderosa, porque é como se ele estivesse, naquele momento, trazendo para si, mais uma vez, a prerrogativa de que ele era o Messias enviado, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus encarnado que estava no meio deles. E é claro que um ser humano dizer isso diante dos religiosos, ele vai criar o tipo de movimento e o tipo de dificuldade de entendimento que os religiosos tiveram. Ok? E aí Jesus, ele vai não somente fazer essa declaração, mas vai perceber esse pensamento deles e vai questioná-los. No verso 8 que nós lemos,
E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Ele olha para eles e diz: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus, ele poderia simplesmente perdoar sem ter que demonstrar publicamente. Ele poderia estar com aquele homem numa outra circunstância, não tão visível, não tão exposto, e ele poderia curar simplesmente sem a declaração de perdoar os pecados. Mas todos os atos de Jesus são atos para confirmar que ele é o Messias, e são atos que vão de encontro à compreensão da religiosidade de Israel. Por quê? Porque os religiosos em Israel, que detinham a palavra, que detinham a compreensão de Deus, que detinham a relação com Deus, nação escolhida por Deus, perdeu Deus de vista. Eles tinham a palavra, eles tinham a compreensão dos textos, mas eles perderam Deus de vista. E isso me assusta, inclusive. E me assusta exatamente porque nós que nos dizemos o povo da palavra, o povo que tem a compreensão de Deus, a grande pergunta é: será que em algum momento, na caminhada das nossas comunidades, a gente não tem perdido Deus de vista? Por isso, precisamos voltar sempre para Jesus e compreender sempre aquilo que Jesus quer nos ensinar e quer dizer. É a partir dele que nós compreendemos quem Deus é, e não a partir das nossas experiências somente, não a partir daquilo que a gente acha ou deixa de achar, não a partir dos sinais. Entenda o seguinte, e a gente vai ver isso ao longo do texto bíblico: sinais e maravilhas, eles podem, ao invés de apontar para Deus, apontar para Jesus, eles podem apontar para aquele que diz fazer os sinais. Eles podem apontar para o ser humano. Eles podem apontar no lugar errado. Eles podem te levar para o lugar errado. Olha que coisa interessante. O texto bíblico fala do povo que morreu no deserto. E morreu no deserto caminhando 40 anos. E Jesus, inclusive, vai falar sobre isso, e o Novo Testamento vai falar sobre isso, que para aquele povo foram feitos sinais e maravilhas, de tal maneira que eles deveriam ser os primeiros a crer e a confiar em Deus. Mas diz o texto que eles caminharam no deserto e morreram uns 40 anos ali por sua incredulidade. Como é que pode? Tanto sinal, tanta maravilha, e morreram de incredulidade. É porque esses sinais, eles precisam apontar para Deus, apontar para Jesus. Senão vai ser só espetáculo. Senão vai ser só manifestação de poder. Jesus, ele cura o paralítico, e ele está ali para também curar o paralítico, porque isso faz parte do ministério dele. O ministério dele, o que caracteriza o ministério dele, caracteriza a caminhada dele, é o ensino sobre o Evangelho, a pregação do reino, as curas que libertam aquelas pessoas daquele tipo de estado tão terrível de morte, ou que o pecado provocou, arrancando-as daquele estado. Mas Jesus, ele veio para libertar-nos do poder da morte, do poder do pecado. E os sinais que ele faz são sinais para confirmar a sua autoridade. Por isso ele vai dizer para aqueles homens, para aqueles que ali estão sentados, para aquela audiência toda, e essa palavra é especificamente para os religiosos. Porque se fosse para o povo, ele não construía
a sua palavra e o seu relato e as coisas que precisava dizer de uma maneira tão específica. Ele vai dizer, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo a este homem, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele não somente tem o poder de perdoar pecados do paralítico, o que faz em primeiro lugar, mas também de curá-lo, o que faz para demonstrar sua autoridade messiânica e divina. É no ato da cura do paralítico que demonstra sua autoridade para perdoar pecados. É da maneira como Jesus se apresenta e se coloca. Ele é o Deus perdoador. Ele não é uma divindade distante, com os olhos flamejantes de raiva, diante de um mundo tão perdido, e a gente olha para a vida, olha para a nossa existência, olha para o nosso redor, vê o ser humano tão longe, vê tanta maldade, tanta dor, e a gente olha para isso tudo e fala que, rapaz, se eu tivesse poder, eu destruía com as minhas próprias mãos, eu lançava o mal, o malvado, e queimava ele de todas as maneiras. A gente vai conversar sobre isso em outros. Eu vou aproveitar para que a gente converse um pouquinho sobre isso. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite a maldade ainda nesse tempo? E por que Deus não destrói todo mundo? Então, a gente vai conversar. Nos próximos estudos a gente vai bater um papo sobre isso daí. Por que Deus permite? O que o Evangelho nos garante? O que o Evangelho nos mostra? Que Deus ainda permite. Chegará um tempo que Ele não permitirá mais. Mas por que Ele ainda permite? Mas eu já posso te adiantar que isso tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com quem nós somos. Porque diz o texto que todos pecaram, e malvado e mal não são só aqueles que cometem algum tipo de malvadeza ou de atrocidade. Malvado e mal não é somente aquele que pensou ou desejou o mal de alguém. E aí, desse pecado a gente não consegue se livrar. Talvez você não tenha cometido nada grave, mas o teu coração nem sempre é um coração belo e tranquilo. Mas malvado e mal são todos nós que fomos concebidos em pecado. E é por nossa causa, para que nós saibamos que Ele é o Senhor e para que nós aceitemos a entrega dEle pelas nossas vidas. Tá bom? Deus possa te abençoar, Deus possa cuidar de você. Decidi e estou tentando fazer os estudos cada vez menores. Eu sei que os estudos primeiros foram muito grandes e fica difícil de acompanhar. Estou tentando fazer ele um pouquinho menor para ficar mais fácil de você poder me acompanhar. Então, alguns blocos serão blocos um pouco menores. Deus abençoe você. Pai bendito, eu quero tão somente agradecer pelo teu perdão, pela tua paciência, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Colocar a minha vida e as nossas vidas diante do Senhor e pedir que o Senhor derrame essa tua graça transformadora, esse teu perdão sobre esse mundo tão necessitado, Pai, tão necessitado. E que vidas sejam alcançadas por esse afeto do Senhor e por esse amor transformador do Senhor. Guarda a nossa caminhada e não permita, Pai, que a religiosidade, que as questões que nos prendem aos nossos próprios costumes e tradições, que a nossa maneira preconceituosa, inclusive, a nossa maneira de nos enxergarmos melhor do que os outros, possa fazer com que a gente perca de vista quem o Senhor é. Porque, segundo o olhar daqueles religiosos, pecadores eram outros, mas Jesus também os inclui como ovelhas perdidas e desgarradas de Israel. Obrigado por esse tempo,
abençoa essa turma, abençoa esses estudos, eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.